Hello! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso especial FogachoCast. É sempre uma alegria estar aqui dividindo um pouquinho do tempo com vocês. Estamos de volta aí em 2026. E para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Linhares, estudante de nutrição e uma mulher vivendo na pele os desafios e os aprendizados da perimenopausa. E eu criei esse espaço aqui, o FogachoCast, para a gente falar sobre corpo, imagem, saúde, estilo e tudo que pulsa na vida da mulher 40 a mais, e principalmente sobre a menopausa e a perimenopausa, essa fase tão desafiadora das nossas vidas que merece muita atenção, muito cuidado, e a gente precisa falar sobre isso. Então, a ideia é trazer sempre um acolhimento, trazer muita informação para que a gente possa espalhar essa mensagem para realmente trazer mesmo essa educação e essa informação para as mulheres, porque a gente sabe que culturalmente nós não fomos preparadas para viver essa fase, né, gente? Então a ideia é trazer sempre informação, acolhimento, para desmistificar a menopausa. E é sempre uma alegria estar aqui e por isso eu peço para vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal. A gente precisa fazer esse movimento, aumentar esse movimento, crescer, viu, gente? Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe aí com as suas amigas, com a mulherada do grupo e vamos lá. Gente, em algum momento depois dos 40 anos, a gente pensa que muitas mulheres começam a sentir uma diferença, né? Uma diferença no corpo, uma diferença mesmo na mente, na sua energia, e a gente se acha estranha, a gente se acha diferente, a gente pensa que está realmente ficando louca, a gente se sente mais cansada e muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo e por que que isso está acontecendo, né? Então, o espelho muitas vezes incomoda, porque a gente ganha uns quilinhos aí, querendo ou não, e por isso que a mudança de estilo de vida ela é tão importante. Eu prego tanto isso aqui, né? Tanto aqui quanto no Instagram, para que a gente entenda a necessidade de se cuidar antes mesmo de completar os 40 anos. Já falei isso aqui outras vezes. O meu despertar foi com 40 anos. Quem dera eu tivesse começado a ter essa consciência antes dos 40, porque eu poderia ter evitado muitos sintomas da perimenopausa, né? Mas isso realmente não é fraqueza, não é muitas vezes não é falta de disciplina, é realmente uma fase da vida da mulher que precisa de atenção. O corpo pede essa atenção, o corpo pede esse olhar diferenciado, o corpo pede calma. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que hoje essa conversa é tão importante para nós, né? Para isso nós temos um convidado. Isso mesmo, gente, um convidado. Nosso primeiro convidado, homem aqui do FogachoCast. Eu vou ler aqui para vocês. Ele é PhD em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em educação física, combinando alta formação acadêmica com expertise em treinamento resistido para mulheres e exercício físico como remédio. É autor dos livros Personal Trainer Online para Mulheres, Diabetes Mellitus, Guia para o Exercício Físico como Remédio. Ele é colaborador na Maple Tree Cancer Alliance, aplicando seu conhecimento no apoio a pacientes oncológicos. É responsável técnico do Evexia, Centro de Saúde, e atua no mercado de saúde em Juiz de Fora. É sócio fundador da Personal Health Expert, depois ele vai me falar se eu falei certo, dedicando-se à formação de profissionais de excelência em todo o Brasil. E nós temos muito a conversar com ele hoje. Seja muito bem-vindo ao FogachoCast, Antônio Paulo Castro, vulgo professor Paulão. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o É, contrário, não consigo. É professor Paulão. exatamente isso. Obrigada. Fabi, é um prazer estar aqui e me sinto muito responsável com essa informação que você acabou de compartilhar, de ser o primeiro convidado homem É isso a aí. estar aqui participando desse momento incrível. E eu ouvi essa introdução sua assim, eu acho que o que a gente tem que deixar claro
para quem está nos acompanhando, principalmente para as mulheres, sejam bem-vindas à vida real. É isso A aí. vida real é exatamente isso que você descreve e um pouco mais, E um até que a pouco gente mais. vai entrar em alguns detalhes aqui. Sim, Então, eu fico muito feliz de ser esse primeiro convidado e a responsabilidade é muito grande. Ainda mais no momento que a gente está vivendo uma transição cultural, uma transição demográfica, né? Hoje a gente tem as mulheres vivendo cada vez mais, atuando no mercado, isso é algo que a gente vai discutir também aqui, é sim, interessante a gente discutir isso. com E certeza. como você falou, se a gente pegar historicamente, a mulher não foi preparada para viver Não 30, foi, 40, 50 anos não foi. após a menopausa. Menopausa, exatamente. Na natureza existem duas espécies só que entram na menopausa e que vivem isso tudo. Uma dessas espécies é a mulher e a outra a baleia. E Sim, isso também tem um significado e uma importância sociocultural e econômica também muito grande. E aí você tocou num ponto que, independente da fase que essa mulher se encontra, mas principalmente nessa fase da perimenopausa, ali do climatério e da pós-menopausa, o estilo de vida ele é fundamental para que essa mulher tenha uma melhor longevidade. E dentro desse estilo de vida, o exercício físico ele é fundamental. Ele passa a ser um remédio, sim. não somente um remédio, mas também uma vacina na prevenção de uma série de condições de saúde. Nossa, perfeito. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você ter dividir um pouquinho do seu tempo com a gente. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito produtiva. Tenho muito a aprender com você aqui hoje, mas eu já queria começar com eu tenho uma, como se diz, eu tenho uma curiosidade pessoal. Hum, Por que você entrou nesse mundo das mulheres 40 a mais, né? O que que te levou a trabalhar com mulheres 40 a mais? É algo que você sempre quis? É algo que você descobriu ao longo do caminho? Aconteceu algo que você viu essa necessidade de trabalhar direto com as mulheres 40 a mais? o que que acontece? Esse processo, essa jornada, ela começou durante a graduação. Tá. Durante a graduação, no curso de Educação Física, a gente tem uma série de disciplinas que contemplam toda a parte de prescrição, de avaliação, do entendimento fisiológico do corpo humano de maneira geral. No entanto, a maior parte dessa formação é pautada a partir de estudos feitos em homens. E quando a gente pensa assim, fala, cara, mas será que é da mesma forma? Será que o que vai diferenciar as mulheres dos homens apenas do ponto de vista endócrino ou do ponto de vista anatômico são essas diferenças? Mas tá, mas o que que essas diferenças promovem ou provocam? O que que eu tenho que entender dessas diferenças para prestar o melhor serviço? Então, durante a graduação, existiam muito poucas informações sobre isso. Tá. E aí eu fui caminhando ali durante esse processo de graduação para pesquisa. E quando eu chegava para alguns orientadores, eu falava, cara, vamos pesquisar a mulher, porque não tem nada de estudos científicos com mulheres, existem muito poucos estudos, e isso, inclusive, é algo que se mantém até os dias de hoje. Sim. E aí eles falavam, não, não mexe com mulher, porque mulher é um bicho muito Não, e esses complicado. estudos são caros, né, Paulão? Então, Sim, eles investem na grande massa para os homens, né? Mas sim, eles não pode existir essa comparação do exato, organismo do homem com o organismo da mulher, exato. né? E até então, assim, a gente entendia que a mulher, a gente acabava prescrevendo para a mulher como se prescrevesse para homem. E isso acontece até hoje. E falava assim, não, a diferença entre homens e mulheres é que os homens têm um nível maior de testosterona e as mulheres não. A mulher tem o estrogênio, Nossa, que o estrogênio é um hormônio ruim, colocava-se muito terror sobre o estrogênio. Então, a falta de conhecimento me levou a falou falar, tudo. cara, não, tá errado isso aqui, eu preciso estudar mais. E aí, dentro desse processo, eu fui buscando informações. Quando a gente fala de ciência, ainda hoje, cerca de 5% das pesquisas dentro do treinamento físico são feitas com mulheres. O que a gente aprende é, em alguns casos, adaptar aquilo que foi pesquisado em homens para as mulheres. E aí é um erro muito grande. Nossa, Isso demais. faz com que a adesão dela, que os resultados dela sejam menores. Então é necessário que a gente pare e olhe e comece a entender esses processos fisiológicos. Enquanto a testosterona no homem ela tem um papel
característico, principalmente levando para as características sexuais Uhum. masculinas, a mulher também tem uma quantidade menor. Sim. Mas o estrogênio, o que o estrogênio faz? A gente precisa entender isso, porque isso vai... Aquilo que você falou, uma hora a gente está com uma confusão na cabeça, o sentimento está lá em cima, está lá embaixo. Muito advém dessas variações do estrogênio. Hormonais, né? E essas variações hormonais, elas têm uma relação direta com como eu vou prescrever o exercício, como que eu vou fazer o controle de carga, quando que eu vou exigir mais, quando eu preciso segurar. Então, a falta de informações me levaram a estudar um pouco mais sobre esse Perfeito. aspecto das mulheres. Perfeito, você falou exatamente uma coisa que eu até anotei aqui, que eu acredito que hoje o problema em si não é nem essa questão da idade mesmo, é a desinformação. Você falou perfeitamente, você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão do ajuste do treino. Eu sempre uso o meu exemplo aqui, né? O pessoal que me acompanha aqui sabe, porque eu sou uma mulher que estou vivendo, né, nessa fase já tem 2 anos e meio. Entrei na perimenopausa com 42,5, estou com 44, vou fazer 45. Então já tem 2 anos e meio praticamente. E eu percebi que eu entrei nessa mudança de estilo de vida com 40 anos, comecei a treinar, aprendi a gostar da musculação. Eu não é nem que eu não gostava, eu era sedentária mesmo, não me importava com isso. Sempre comecei e parei atividade física, e quando eu peguei o gosto pela musculação, estava no auge, estava indo muito bem, treinando, estava ficando ótimo, o negócio caiu. Aí entrou a perimenopausa, até eu descobri, passei por vários processos, enfim. Mas agora, depois que eu voltei ao meu ritmo normal, iniciei a reposição hormonal, né? Obviamente, faço suplementação e tudo. Mas quando eu voltei, eu percebi que a minha força não é mais a mesma e que eu não sou mais a mesma ali no treino. Eu não tenho aquele pique de antes. E isso foi ruim para mim, até eu entender que eu precisava respeitar o meu limite, que agora eu estou numa outra fase e que eu teria que respeitar esse limite. Foi um processo, e eu perceber que eu não tem problema eu não ter a mesma força que eu tinha antes. Está tudo bem, o negócio é eu não parar. Você vai me corrigir se eu estiver errada, claro. É não parar, né? A ideia de continuar a musculação, porque eu aprendi realmente a gostar, adoro, mas eu percebi isso, uma queda gigantesca na minha força, até mesmo na minha energia. Sim, e isso acontece ao longo da fase reprodutiva da mulher. E aí o ciclo menstrual, ele mostra isso pra gente. Quando a gente fala de ciência relacionando o ciclo menstrual e performance, ou ganhos de massa muscular, ganhos de força, a literatura ainda é um pouco confusa. Tá. Mas existem bons estudos que conseguiram controlar toda essa variação hormonal e foram medindo o desempenho e as respostas adaptativas dessa mulher ao longo do ciclo. E alguns estudos apontam para a gente que a primeira fase do ciclo menstrual, ali, acabando o período menstrual, é uma fase boa para treinar. É uma fase que a mulher tem mais resistência, tem mais força, tem mais propensão, Energia, né? mais energia, se sente melhor. Uhum. Enquanto a segunda fase, quando o estrogênio cai e a progesterona sobe ali, existe uma mudança de comportamento e de capacidade adaptativa. E quando a gente fala da mulher, quando ela entra no climatério, essas variações elas são mais abruptas e mais intensas. Então isso acaba repercutindo ou refletindo no desempenho dela. Isso é natural. O que a gente precisa entender? Que uma mulher de 40 anos, ela é diferente de uma mulher de 20, Com de certeza. 30. Assim como ela também vai ser diferente de uma mulher de 50, 60, Claro. 70, 80, que agora é muito comum termos as Sim, mulheres com 80 anos. sim. E aí, cada fase dessa mulher é necessário que a gente faça ajustes no treino. Algumas mulheres vão ter, por exemplo, sinais e sintomas relacionados a essa variação hormonal muito mais intensa do que outras. Sim. Tem mulheres que no ciclo menstrual passam o ciclo inteiro da mesma forma. Existem outras na qual você olha para ela nesse momento, você vira para fazer uma coisa, volta, ela está de outro jeito. E o Exatamente. homem, e aí eu falo isso, e aí por isso é minha responsabilidade, assim, muitos homens ainda acabam sendo misóginos, né? E por não entender, e questão cultural também. Sim, Então, sim. a minha representatividade aqui, o meu lugar de fala, vem muito para querer mudar isso também, em respeitar essa condição da mulher. A mulher, ela não é um homem sem testosterona, volto a falar. Claro, Ela tem uma claro. série de características e de importância
dentro do papel social, dentro do contexto familiar, que muitas vezes a gente negligencia na hora do treinamento. Com Hoje certeza. as mulheres de 40 a mais, estão no auge da carreira, É estão isso no aí. auge da fase de produtividade. É isso aí. Então, a gente precisa considerar isso, porque além disso ela tem a família, a maioria delas tem filhos, Sim. tem o trabalho, tem os problemas, tem que dar conta do marido, que muitas vezes é um cara chato. Ela E tem ele ocupa o lugar do filho também, né. exato. E isso é até interessante a gente falar isso, porque hoje, quando a gente vai para os números, para as estatísticas de divórcio, as mulheres 40 a mais estão se libertando Sim. dessas É pessoas. exatamente isso. Na perimenopausa, o índice de divórcio triplica. Porque Exato. justamente é uma fase em que ela não atura mais. É tipo assim, eu preciso cuidar de mim agora. É uma fase que eu tenho que voltar o olhar para mim mesma. Se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? E aí ela Uhum. começa a ponderar tudo que está, entre aspas, né, errado na vida dela, que incomoda. Ela aprende a dizer não, ela muda todo o estilo de vida dela. Você vê, eu iniciei minha faculdade com 42 anos. Porque na minha cabeça, né, entrei nesse processo que foi bem desafiador, eu tive muitos sintomas, Paulão, muitos sintomas. Até eu entender que era isso, e não passava pela minha cabeça, eu simplesmente achava que era falta de vitaminas. E foi o meu marido que me deu o alerta, olha só, Olha, né? e aí já É é um um comportamento abençoado, diferente, sim. um abençoado que falou: meu bem, você não deve estar entrando na menopausa, não? E foi aí que eu tive esse outro olhar. E foi aí que eu comecei a buscar informação sobre isso, porque eu realmente não imaginava que eu ia entrar na menopausa agora, que eu iria Uhum. viver isso agora. E por isso todo esse movimento começou por conta disso. E eu vejo isso, que as mulheres, elas já sabem disso. Eu não tenho mais tempo a perder, eu vou cuidar de mim. Então eu preciso, de fato, resolver os meus problemas. E o maior índice de mulheres, 45, 50 a mais, mudando de carreira, né, mudando de profissão, infelizmente ou felizmente, terminando seus relacionamentos para viver, talvez com mais leveza, para viver melhor e Sim. buscar, né, uma qualidade de vida mesmo. Então, faz todo Então, sentido isso que você falou. a mulher nesse momento, ela entra numa fase no que fica muito claro para ela que ela sabe muito bem e com muita clareza aquilo que ela não quer Que mais. ela não quer mais. Perfeito. É isso E, mesmo. e dentro desse processo, ela abre oportunidade para ela mesma, abre portas de se cuidar. E dentro desse cuidado também a gente tem que chamar a atenção para um detalhe ela passou uma vida inteira sem se cuidar e de repente ela quer se cuidar e quer resolver tudo de uma vez só. Não, Também não é vá assim. com calma. Vá com calma. Existe um Perfeito. processo, esse processo ele depende de tempo, ele precisa de constância. E do outro lado, o profissional que recebe essa mulher, seja nutricionista, seja médico, seja um Uhum. profissional de educação física, ele tem que entender que nesse período, o que tem que fazer? Aquela mulher que é sedentária, ela tem que ter uma condição de se exercitar que caiba na rotina dela. Volto a Perfeito. falar dessa tripla jornada, quádrupla jornada da mulher. Sim. E aí, se você quer resolver tudo achando que é fazer exercício todos os dias, treinar em alta É o carga o tempo tem todo, que, né? exato. O tem Porque que. vem junto a isso, vem a cobrança, porque aí existe o processo de envelhecimento, o colágeno já não é mais o mesmo, Sim. a resposta da musculatura não é mais a É mesma, as isso aí. articulações não são mais a mesma. É isso aí. E quando a gente não considera isso, a gente acaba gerando uma sobrecarga sem necessidade, ou acima daquilo que ela é capaz de aguentar, de assimilar. Então é necessário que a gente entenda desse processo para que a gente consiga ajustar, por exemplo, o treino de acordo com as necessidades e o desejo dela também. Ela quer ficar mais bonita, ela quer melhorar o tônus muscular dela, ela precisa ganhar massa muscular. Só que a gente não precisa resolver isso em 1 mês, 2 meses, Não é 3 assim que meses. funciona, É não. daqui até o final da vida. É isso aí, é o que você falou, a palavra mais certa, que é a constância, né? A gente vai muito, principalmente eu que entrei num grau de ansiedade muito grande por conta disso, né? Uhum. Tive burnout uns tempos atrás, desenvolvi ansiedade e com a perimenopausa a ansiedade voltou. E aí tem exatamente isso que você falou, é essa pressa que a gente tem, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta de tudo, e de fato não é assim que funciona, até porque se a gente tiver esse pensamento, a gente vai se atrapalhar, a gente vai se perder, a gente vai cansar, a gente vai querer jogar tudo para o alto, nossa energia já não, né, vai lá no pé, mas a constância ela é
melhor do que a velocidade, né? Sim, Né? sim, E exato. quem dera, Paulão, eu acredito, igual a gente, é uma conversa que a gente está tendo aqui, que eu acho que está sendo assim o início de uma revolução mesmo cultural, né? Da identificação dessa fase dessa mulher. E o que eu quero muito com o podcast é que as pessoas entendam que a fase da menopausa, da perimenopausa, da pré-menopausa e da pós-menopausa, ela precisa de um apoio da família toda, do círculo todo daquela mulher, né? Sim, É a família, é o trabalho, é o ambiente, né? O círculo social dela, né? Enfim. Então, a ideia do podcast é levar. No início, eu falava muito para a mulher. Até hoje, eu ainda falo mais voltado para a mulher, porque a gente sabe que até as mulheres se interessam mais pelo assunto. Mas a educação que a gente precisa levar, como você já faz, também é para os homens, tanto dentro de casa, porque tem a mãe, tem a irmã, tem a esposa, que vai entrar na menopausa, toda mulher vai entrar, uma fase natural, mas também para os profissionais, né? Assim como você e também como os médicos, de se atualizar nisso, porque não adianta ele querer, igual como você falou, exigir dela da mesma forma como se ela tivesse, sei lá, 20, 30 anos e como se ela não tivesse passando por essa necessidade mais especial de cuidado. Não, ela vai se tornar uma mulher diferente, não, igual como você falou também, mas eu ouso dizer que ela pode se tornar uma mulher muito melhor, porque ela já sabe o que ela não quer, né? Ela já sabe o que ela não quer, ela já tem uma direção de vida, é isso que eu quero fazer para minha vida, igual quando eu comecei. Me negligenciei por muito tempo e quando eu fiz os 40 anos, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou mudar meu estilo de vida. E eu fui com sede ao pote, e fui, treinei, participei de corrida e estava super no auge, consegui, né, ganhar, eliminar, na época, se eu não me engano, foram 7 quilos, assim, rapidinho, foi ótimo, foi ótimo. Mas se a gente não tiver essa consciência de que precisa haver essa constância, de que precisa haver essa conscientização, de que a gente precisa estar perto de pessoas e de profissionais que vão nos levar para o caminho correto, né? Eu acho que isso é que faz diferença. Por isso que eu quero muito que esse podcast chegue para o maior número de pessoas. Por isso eu peço para vocês, por favor, compartilhem esse episódio. Compartilhe lá no grupo, que lá no grupo é legal, porque o grupo vocês espalham isso, né? Porque a família, todo mundo precisa entender, né? Ninguém precisa virar especialista em menopausa, mas pelo menos ter essa empatia com essa exato. mulher. Né, Paulão? Porque falando rapidamente dessa questão dos sintomas, por exemplo, que é algo que influencia muito, eu iniciei com a insônia e os calorões noturnos, os fogachos noturnos, né? Então a mulher não dorme, assim, ela passa uma semana inteira sem dormir, mas ela tem que treinar, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela Uhum. tem que cuidar do filho. Não tem como, cara. Ela vai ficar estressada, ela vai ficar chata, ela mesmo não vai se aguentar tem dias, sabe? São coisas que acontecem. Ela vai ter a questão do brain fog, né, das névoas Uhum. mentais, isso aí para mim foi algo que até hoje eu me perco muito às vezes no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, né, a reposição hormonal e a suplementação me ajudou muito a amenizar isso, mas a gente sabe que durante um tempo isso vai permanecer. Então, se a gente não tiver essa consciência, se a família, se os amigos, se, né, no ambiente de trabalho não tiver essa consciência que isso é um período, vai passar, mas demora um pouquinho, né? Sim. E aí eu volto a uma palavra que você colocou logo no início, acolhimento. Primeiro passo dentro de tornar essa jornada mais leve acolha-se. Você, mulher, acolha-se. Não tente resolver tudo. Não tente dar conta de tudo. Você não precisa disso. É, e dentro desse processo de acolhimento, não se compare com a outra. Ah, isso daí E aí acaba a com a gente está, mulherada, exato, e a gente vive hoje um momento no qual a internet ela é muito cruel. com certeza. Ela é mais cruel com a mulher. Concordo. Você abre o Instagram, você vê mulheres lindas, Perfeitas, exato. né? Eu até falei esse final de semana, estava dando uma palestra sobre
esse tema. E eu falo assim, cara, às vezes eu acordo 5 horas da manhã para viajar, para ir trabalhar, e eu abro o Instagram assim e vejo se o cara já acordou, já meditou, já correu 10 quilômetros, tá tomando o café dele com Deus Pai, e eu tô apenas acordando, puta merda. Eu falo, cara, que Tô merda que eu sou, e atrasado! eu 5 horas da manhã. Não tem como. Não tem como. E para mulher isso acontece numa intensidade Uma autocobrança muito grande, né? muito grande. Então, Isso é uma é uma sacanagem. Eu vou sacanagem, é falar, uma é uma puta de uma sacanagem. sacanagem, É. na qual, se você não está bem, naquele dia que você não está bem, você abre o Instagram e vê uma mulher lá viajando, ou se cuidando, fazendo um procedimento estético, ou na academia Sim, treinando, e você não está bem, acaba com o seu dia. com toda Então, certeza. assim, tome muito cuidado. E do outro lado também, cabe ao profissional fazer esse acolhimento também. Eu tenho que entender que você está num período que, por exemplo, o seu sono não está regular. Como é que você vai exigir dessa Exato. mulher que ela faça o treino perfeito, aumente a carga e faça, né? Perfeito. Nossa, esse mês eu não perdi nada de peso. Aí você, pô, mas aí você vem com mais uma cobrança? Não, calma. O que a gente quer, obviamente, tem que ter resultados e dá para ter resultados. Sim. Só que o mais importante, volto a falar, é que nesse período você seja constante. Até em relação, volto um pouco na questão das pesquisas, quando a gente vai para a literatura científica, o que é melhor para a mulher fazer durante esse período de fogachos? O exercício físico, ele está na base. Mas Uhum. qual exercício? Perfeito. Qual tipo de exercício? Qual a intensidade? Qual a frequência? Isso a ciência ainda não responde para a gente. Tá. Então, cabe muito ao profissional ali ter esse feeling para poder fazer esses ajustes. Na televisão é muito vinculado a isso. Ah, a mulher está sentindo fogacho, tem que fazer exercício. Tá, mas não é qualquer exercício. Dependendo do exercício, você piora isso. É. A maior recomendação é façam exercícios aeróbios. Caminhada, corrida, Uhum. ciclismo. E para essa condição, especificamente para o fogacho, ele não tem uma interferência boa. Hum. A musculação, sim. Por outro lado, ele passa a deixar de ser importante? Não, ele vai ser extremamente importante, porque ali eu consigo mitigar alguns efeitos dessa queda do estrogênio sobre o sistema cardiocirculatório dela. As mulheres, quando ela tem essa queda no estrogênio, o risco cardiovascular dela aumenta. E o exercício aeróbio ele tem um papel muito importante nisso. Os sintomas vasomotores, que inclusive estão relacionados ao fogacho, alguns deles eu consigo melhorar muito mais com o exercício aeróbio do que com a musculação. Tá. Agora, se eu tiver que dar um conselho para você escolher um tipo de exercício, foque na musculação. Perfeito. Por quê? Os estudos mostram para gente que o principal fator relacionado à longevidade e qualidade de vida é o quanto de massa muscular você tem. E se a gente não ficar esperto, não ficarmos atentos a esse momento, nessa transição da mulher, ela perde muita massa muscular. Perde. E se ela perde massa muscular, ela acaba, do ponto de vista psicológico, se sentindo mal, Claro. porque ela vai ficar mais flácida, Sim. ela vai fadigar mais, porque tem menos massa muscular, dá conta de fazer menos coisas. Tá. Então, a massa muscular ela tem um papel assim na base de tudo. Fundamental, né? Então, assim, foque na musculação. Os Perfeito. fogachos eles vão vir, vão sumir, vão vir em maior Sim. intensidade e aos poucos eles vão embora também. Sim. E aí e aí no seu caso, que faz a terapia de reposição Sim. hormonal, a tendência é que eles fiquem menores e fiquem Sim, hoje controlados. praticamente não tem Pois mais. é. Praticamente. O medicamento ele tem um efeito muito maior do que o exercício para esse controle. Mas o É medicamento sem o associado, né? exercício também não vai resolver. É isso aí. Então não é nenhum nem outro. O que a gente tem que pensar é em estratégias que sejam multiprofissionais. Eu preciso do médico, eu preciso do Concordo nutricionista, plenamente. eu preciso do personal, eu preciso do psicólogo. Concordo plenamente. E Concordo preciso do plenamente. apoio familiar. E o grupo que você está falando, assim, esse grupo de Sim. apoio ele é extremamente importante. Extremamente importante para as pessoas entenderem que é uma fase que precisa respeitar. Não adianta você querer exigir daquela mulher que ela não vai estar no momento de estar ali à disposição para todo mundo o tempo todo. Se ela não olhar para ela, realmente, quem é que vai olhar, né? A tendência, se ela não faz o tratamento, é que os sintomas
piorem. Infelizmente, né, nossas avós tiveram que passar por isso, e naquela época era uma coisa assim, é assim mesmo, né? Uhum. É menopausa. Aliás, nem se falava na época das nossas avós, era vergonhoso falar que você estava na menopausa, porque se achava que na menopausa a mulher estava louca, né? Ficaria louca, né? Lá antigamente as mulheres, inclusive, eram internadas em manicômio, Sim. né? Porque elas ficavam com um grau de estresse muito grande e eram taxadas como loucas. Então, antes não se podia falar sobre isso. Hoje a gente tem essa abertura. Infelizmente ainda existe a vergonha, talvez, né? Mas é o que a gente falou lá no início. A falta de informação também é algo que atrapalha. Mas eu até falei isso no podcast anterior. Hoje, nos dias de hoje, eu não aceito a pessoa falar que não tem informação, que não sabe. Ainda que ela não saiba, todo mundo tem um celular hoje. Todo Uhum. mundo tem acesso ao Google hoje, né? Por mais que às vezes não acompanhe rede social, nem todo mundo acompanha, mas muita gente tem esse acesso hoje. Que bom que a gente tem. Mas eu acho que tem um lado também, Paulão, não negativo, mas que a gente também tem que tomar cuidado com o excesso da informação, Sim. né? Hoje isso é um problema muito sério. Hoje a gente vive um momento no qual a gente tem muitas fontes acessíveis, muitas fontes de informações, vou colocar aqui equivocadas A para não. gente não sabe de onde vem, Exato. né? E que a gente precisa ter muito cuidado. Ao mesmo tempo que a gente tem essa quantidade de acesso a essas informações, a gente tem hoje também uma população que não consegue interpretar essas informações. Perfeito. E vai piorar por conta do uso da inteligência artificial. Perfeito. Então, hoje, a gente vê na internet, inclusive, fóruns que somente a inteligência artificial participa, o ser humano não participa. Olha, Então, assim, a gente está caminhando para um momento que a necessidade de informação, uma informação que seja verdadeira, precisa, né? precisa, que se conecte também, que traga a questão da vida real, ela é extremamente necessária. E aí eu te parabenizo e aproveito para parabenizar por conta desse movimento que você Sim, faz e que isso possa chegar em o máximo de mulheres possível, mas não só as mulheres, os homens também sim, sim. devem participar disso. A minha ideia também é até levar isso para o âmbito empresarial também, né? Porque, né, tem empresas que têm, né, as mulheres de várias gerações, e eu sempre falo aqui que às vezes a mulher está nesse momento, as mulheres 40 mais, 45, 50 anos, e está às vezes num cargo ali, né, de liderança, está à frente ali da empresa e vai para uma reunião, por exemplo, senta numa mesa com talvez até mais homens do que mulheres, e aí ela esquece de um assunto importante por causa do brain fog. E se a equipe, por exemplo, souber de que ela está vivendo a perimenopausa, a própria equipe pode ajudar. Então vamos falar daquele assunto, porque ela esqueceu. Então, eu acho que é aquilo que a gente está falando, né? A cultura precisa mudar. E olhar para essa fase da vida da mulher como uma fase que precisa realmente de um cuidado de todos os lados, porque ela vai precisar desse apoio, porque ela vai trabalhar numa noite que ela não dormiu. Passou a noite Uhum. acordada, aí ela tem uma reunião importante, ela não vai ter aquela energia, aquela cabeça, mas ela está ali cumprindo o papel dela, né? Então, se existe essa educação dentro das empresas para entender que esse momento é o momento, vai acontecer, ele vai permanecer, mas que a equipe pode ajudar, isso eu acho que seria um sonho, assim, É, né? mas assim, mudou muito, né? Se a gente pegar historicamente, o preconceito mais antigo da humanidade é a misoginia. Olha só. Não é o racismo, não é nada disso. Não é religioso, é a misoginia. Então você pensa aí que a gente, vamos colocar 2000 anos aí, né, tem muito mais do que isso,
a mulher vem sofrendo muito com isso. Então, a mulher, antes, ela era um objeto, Sim. era um objeto que não podia sair de casa, era um objeto que não tinha um papel social. Era só para reprodução, né? Exato. Para dar filhos, para dar frutos para aquela família. E aí chega nesse que você falou, as mulheres ainda têm um tabu em falar sobre essa fase da vida, Sim. porque acaba biologicamente a função da mulher. Quando ela Agora ela não serve para mais nada, Exato. né? Então, assim, falar que eu estou na menopausa é como se você estivesse atestando eu não sirvo para mais nada. Só que isso não é mais realidade. Pelo contrário, né? Pelo contrário, agora que ela está É começando. isso aí. Não, uma outra fase, não a fase mais reprodutiva, mas uma outra fase de um Sim. papel tão importante quanto. Sim, é o que eu falo. É o fim da vida reprodutiva e não da vida produtiva. Exato. E aí a gente entra nessa fase de querer fazer tudo que a gente não fez antes, porque agora a gente tem autonomia, a gente é dona de si, a gente vai fazer, realizar todos os sonhos. E é isso aí. Exato. E aí, nesse processo dessa transição demográfica, o que a gente vê? No início dos anos de 1900, tem até uma matéria ali que eu uso nas minhas aulas, que Uhum. é assim: ônibus perde o controle, invade uma casa e mata uma velhinha de 42 anos de idade. Gente, eu tenho 44. Eu sou o quê, então? Pois é, e aí era essa a visão que socialmente foi construída da mulher e que está sendo desconstruída agora. Agora. Tem pouco tempo, Tem na pouco verdade, né? tempo. Se a Então, gente for assim, parar para pensar, tem pouco tempo. esses cargos de liderança que você citou aqui, até pouco tempo houve uma polêmica muito grande em âmbito nacional sobre um cara que falava que jamais contrataria uma mulher para um Isso, cargo de de CEO. liderança. Isso aí, isso Exato. aí. Ele não vai contratar porque ele não entende o processo, ou porque para ele a empresa tem um valor maior do que a presença da mulher ali. É. Quando, na verdade, se existe esse processo de acolhimento, esse processo educacional dentro das empresas e na sociedade, as coisas mudam de jogo. A gente tem lideranças femininas aí ocupando grandes cargos em grandes empresas Uhum. que mostram para a gente o contrário, que tornam inclusive aquela empresa muito mais rentável e principalmente mais humana. Com certeza. Então a mulher ela tem um papel que vai muito além dessa questão reprodutiva. Ela tem uma base na construção da sociedade que, dependendo, é maior do que a do homem. Com toda Então, assim, certeza. é necessário que a gente passe por esses tabus. E É. aos poucos a gente está conseguindo acabar com Acabar alguns, com isso, destruir, né? derrubar alguns E tabus. você falou uma coisa muito interessante, né? Dessa valorização antiga, né? Que a gente sabe dessa questão da reprodução. Aí eu tô aqui pensando, gente, então eu não sirvo para nada, porque eu não sou mãe. E aí, como é que fica? Eu e meu marido optamos por não ter filhos. Né, hoje, com 44 anos, também é algo que não me vejo mais nessa posição. Aliás, eu nunca me vi. Tem mulheres, talvez a grande maioria, tem essa vontade de ser mãe, de amamentar. Infelizmente, eu nunca tive. E tá tudo bem. Mas Exato. isso foi um processo também, de eu vencer isso, de ter essa força e autonomia de falar, não, eu não quero ser mãe. E E para mim tá tudo bem. isso é um fato que acaba de comprovar isso que a gente está falando, desse processo de mudança. Se fosse 30 anos, há 30 anos, talvez você não tivesse a mesma coragem de declarar isso, como você está declarando Mas agora. foi um processo, porque até a família mesmo sempre cobrou. Primeiro eram nas piadas, né? Quando que vai vir o filho e tal. E já teve momentos até de ter discussões mesmo com pessoas próximas e eu peitar e falar, gente, eu não quero. É um Uhum. direito meu de não querer enfim, isso foi uma coisa que eu venci, mas a gente olhando para esse ponto que você falou, é muito interessante, porque se a gente não tiver essa consciência e esse pulso forte, né, firme de assumir isso, a gente entra naquela onda de, então eu vou ter porque a sociedade está me cobrando, porque. Mas assim, eu tive muito apoio do meu marido também, que ele também falou, não, não, também não quero. Então, por um lado, casou Uhum. os dois, mas talvez se ele falasse que queria,
poderia ser que, né, Poderia ser um problema na poderia relação. Com ser um problema na relação, ou talvez a minha cabeça mudaria, não sei. Eu sempre tive, né, uma personalidade muito forte de eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. Mas é isso. E é a gente ter essa, como que eu posso dizer? Não é só essa percepção, é essa força mesmo de buscar o entendimento. Ah, eu não quero ter filhos por quê? Né? Ah, eu vou ser mais ou menos mulher tendo ou não tendo filhos, porque quando a gente se fala, por exemplo, dessa questão das multitarefas, né? Porque a mulher cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, tá? Eu não tenho filho, então todo mundo acha que eu tenho que dar conta de tudo ainda Uhum. mais. Ah, não, mas você não tem filho? É bem assim, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho outras tarefas, eu também cuido de casa, eu também tenho meu marido, eu também tenho a minha rotina profissional, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma rotina com flexibilidade, né? Continuo trabalhando na área contábil, mas tenho a flexibilidade, mas eu tenho que dar conta de tudo do mesmo jeito, Sim, né? a cobrança ela é ainda maior Ainda sobre a maior, mulher que decide não ter filhos. ainda maior. Agora, é uma coisa a se pensar também, e aquela mulher que não Não quis ter pode. filho, mas foi obrigada a ter filho? Como é que essa mulher Ah, se sente? E entra nesse ponto também, a mulher que sim. quis ter filho, mas não podia. Ah, mas aí Tem você pode todas as. adotar. Então, assim, a gente entra num- numa tempestade de coisas aqui que isso interfere totalmente na qualidade de vida, porque é Total. uma mulher que vai se sentir cobrada, se sentir pressionada, que Sim, vai, sim. no momento de fragilidade por conta Da dessas pressão, né? variações hormonais e da pressão, entra em depressão. E aí, qual que é o preço disso? Ela entra em depressão ou ela vai fazer algo contra a vontade dela, que lá na Exato. frente vai vir, né, a depressão ou a ansiedade por Sim, conta disso. sim, Né? E aí, como que você quer exigir que essa mulher tem que, ainda, além de tudo, ter um corpo bonito, ter a exato. pele bonita, ter o cabelo bonito, tem que treinar, tem que se alimentar bem, né? Tem que fazer aí o ritual da manhã. Agora Aham. tá na moda entrar na banheira de gelo. Pois é, ainda tem isso. Não, mas aí, pelo menos pro fogacho, pode ser que funcione. Ajude um Ó, te pouco. falo que eu tenho curiosidade, mas enfim, é cada coisa, né? Respeitando, né, claro, todo mundo que a pessoa que faz, que gosta, Uhum. que acha isso interessante, porque isso é até legal da gente falar, que é a questão do. Como que a gente fala? Do estresse, né? De causar esse estresse no corpo para você se sentir mais ativo. É mais ou menos isso, né? Para você se sentir mais É, disposto, exatamente, você estimular o seu estimular. mecanismo de defesa, né? Que você se sinta preparado para aquilo ali. A ideia ali depende do objetivo, né? Mas de Sim, uma maneira geral é estimular o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, onde você fica em alerta. E algumas pessoas associam esse estado de alerta a uma maior produtividade. Tá tudo certo. Mas o que sim. que a ciência mostra pra gente? Não influencia. Não influencia em nada. Sabe por quê, Paulão? Vê se você vai concordar comigo. Tudo está aqui, né? Sim, passa por isso Tudo também, é na passa nossa por isso. cabeça, cara. Não adianta então tá, eu vou ser mais produtivo porque eu vou entrar na banheira de gelo. E aí? Ou eu vou acordar às 5 da Ou eu vou manhã. acordar às 5 da Então, manhã? É complicado, exato. né? Aí eu acho que a palavra que vai ficar dessa conversa, nossa, hoje é o acolhimento. Acolha-se. E entenda que o seu processo é um processo único, individual e Perfeito. que você precisa de apoio. Todo mundo precisa de apoio, não é só a mulher, o homem também Sim, precisa de são apoio. fases, né? São fases. E aí da minha parte, né, o exercício físico ele vai estar presente, ele tem que estar presente em todas essas Ah, fases, concordo. dentro dessas condições, de tal maneira que não seja mais um fator estressor para a Que mulher. vire um fardo, né? Exato, exato. Que vire um E aí a fardo. gente vê hoje, ligando com a questão do divórcio lá, a mulher se separa, agora ela quer viver porque ela viveu uma prisão ali. Uhum, E aí ela quer aproveitar, ela quer sair, agora ela quer estar bem, ela quer ir para a praia, ela quer pôr o uhum. biquíni, começa a fazer tudo, começa a fazer musculação, começa a correr, começa a fazer beach tênis, e o que acontece? Lesão. Muitas mulheres, nesse período por si só, por conta da queda do estrogênio, cerca de 50% das mulheres que estão ali na perimenopausa
vão sentir algum desconforto muscular e articular. Olha só. E quando você entra com uma sobrecarga dessa, querendo resolver tudo nessa euforia ali, Ansiedade, né? nessa ansiedade, você acaba gerando um risco maior para essas lesões. Já tem um quadro favorável ali. E quando você entra de maneira descontrolada, as lesões elas vão surgir. Tanto é que é muito comum nesse público elas se queixarem: nossa, eu comecei a fazer beach tennis, começou a me dar dor no ombro, dor no cotovelo. Isso é um sinal de excesso. A mesma coisa quando você falou disso, do ganho de peso, que é comum acontecer Sim. durante essa fase. Ela quer fazer uma dieta muito restritiva, ela quer começar a correr mais, ela não corria nada e de repente quer correr 10 quilômetros. A gente entra numa situação que chama Red S, que a mulher começa a entrar numa dieta muito restritiva Uhum. e isso faz com que, por exemplo, o sistema imunológico dela Cai. caia. Ela entra em uma depressão do sistema imunológico. Com isso, começa a aparecer as candidíases, infecção urinária, Olha só. infecção de trato respiratório superior. Então, ela começa a ficar resfriada e não sabe por quê. Porque está fazendo algo que não está ajustado para aquela condição ali. Então, é necessário que os profissionais também entendam isso e, porra, aqui, calma. Vamos com calma. Não precisa de pressa. A gente não consegue resolver tudo. E aí eu volto a falar, existe o desejo e a necessidade. Eu quero ganhar 10 quilos de massa muscular. Tudo bem, é possível? É. Mas em um mês? Em 2 meses? Não, isso E é um a custo trabalho. de quê, né? Exato, a custo de quê? O que você precisa agora? Cara, vamos melhorar, vamos começar a colocar o exercício na sua rotina. Você não fazia nada antes, vamos colocar 3 vezes por semana. Só que aí, o que as pessoas acham? 3 vezes por semana é muito pouco, não vai dar resultado. Se eu fizer 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes por semana, eu vou ter um resultado mais rápido. Não, não vai. Não vai, pelo contrário. O descanso, né? É exato. Ele Existe é a necessidade do fundamental. período de recuperação. Percebi isso também, Paulão, que o meu período de descanso ele precisa ser um pouquinho maior, Sim. principalmente para o treino de perna, que a gente tende a ter um treino um pouquinho mais intenso, né? E aí eu percebo que eu preciso de um tempinho mais. Então agora eu tô treinando perna segunda e quinta, se eu não me engano. Segunda e quinta ou segunda e sexta. 2 vezes. Era 3, agora eu tô fazendo 2. Até é possível você treinar perna todos os dias. O que é necessário? Como que você vai distribuir essa carga ao longo da semana? É diferente de uma mulher de 20 anos, 30 anos, no qual a gente dá um estímulo forte. Ela, na sessão de treino lá, tá fazendo agachamento, ela sai chorando, não consegue descer a escada. No outro dia, ela está inteira. Ela tem essa capacidade de recuperação mais rápida, sobretudo por conta do estrogênio. Volto a falar, o estrogênio não é um hormônio ruim. Ruim é quando ele está desequilibrado. Agora, quando você perde essa resposta ao estrogênio, existe a necessidade de você ter um planejamento melhor. Principalmente relacionado ao tempo de recuperação. A capacidade de assimilação da carga de treinamento da mulher nessa fase diminui. Então, calma, não precisa. Você pode treinar todos os dias. O que você não pode treinar todos os dias da mesma forma, no mesmo volume, na mesma intensidade, com isso lá em cima. Agora, se você dilui isso ao longo da semana, não tem problema nenhum. Sim. E é muito interessante porque você estava falando a questão da alimentação, né? Que a mulher fica, por ter ganhado, né, uns quilinhos a mais e por estar até com essa sobrecarga de pressão mesmo de querer treinar e tudo, entra nessas dietas malucas e a gente sabe que a alimentação é tudo, né? E se perde peso, se emagrece comendo. Né? A gente precisa do alimento. Existem várias estratégias, como você falou, precisa ter uma equipe multidisciplinar para orientar essa mulher e ela também ter consciência, ela se conhecer cada vez mais. Né? Eu falo por mim que eu me observo muito, passei a me observar muito depois que eu entrei nessa fase e que eu coloquei isso como uma meta para mim de envelhecer bem.
né? Justamente por isso, não tenho filhos, então eu tenho que estar bem para eu ter autonomia de envelhecer bem, para não, né, não depender de ninguém lá na frente. Futuro a gente não sabe, mas a gente vê hoje como que é diferente os idosos, como você falou, né? Da velhinha de 40 Nossa, essa é essa terrível. é Você fala, terrível, nossa. essa é terrível. Mas a gente sabe que hoje está mudando. E também, Paula, uma coisa que eu observo muito, até de um livro que eu li chamado A Ciência do Desconforto. Não sei se você conhece, Maíra Soliani. É uma neurocientista brasileira que se tornou endocrinologista também, uma coisa assim. Ela fala muito sobre isso, dessa onda que a gente tem de facilidades que o mundo trouxe para a gente, a era moderna trouxe para a gente, né? Que é o que é. Hoje você não precisa mais levantar para passar o canal de TV, você tem o Uhum. controle remoto, você tem o controle remoto para tudo, você tem o celular para você pedir a comida, se você não quiser fazer, você nem precisa, e com isso vem aumentando aí o sedentarismo, vem aumentando aí a obesidade, que a gente sabe, e que vem a consequência das doenças. Então, até nisso, a gente tem que se preocupar por conta da idade mesmo, né? Sim. Eu vim de uma fase de sedentarismo, mas não de uma forma, né? Nunca fui a pessoa de ficar sentada assistindo televisão. Não sou muito fã da televisão, gosto mais de leitura e tal. Mas a era que a gente vive é muito ingrata mesmo, como você falou até da questão da internet, porque você fica nessa onda. Ou eu vou ser super produtiva, hiperprodutiva, multitarefas, porque não existe uma pessoa ser multitarefas, na minha concepção, e fazer todas as tarefas bem feitas. Você faz uma bem feita, né? Se você quiser fazer um monte, não vai ficar legal. Uhum. Elas vão ser feitas meia boca, né? E aí, com essa coisa do comodismo que a gente tem para tudo, a gente vai de carro para tudo quanto é lugar, a gente vê que essa questão é de utilidade pública mesmo, E sabe? De sim, educar as pessoas de que uma caminhada, de você ir a pé para o trabalho, de você descer a escada, vai fazer diferença. vai. E aí acabou de sair os dados do Vigitel, né, que é o Sistema de Vigilância e Controle de Doenças Crônicas no Brasil. E muito se viu na internet, principalmente semana passada, que foi quando foi publicado, o índice de obesidade aumentou. E isso, para mim, é algo que me intriga demais, demais. Por quê? Se a gente voltar no passado, a principal causa de mortalidade da população mundial eram as doenças infecto-contagiosas. Uhum. Porque a gente não tinha conhecimento, não sabia como o negócio funcionava. Só que à medida que a gente foi avançando no conhecimento dessas doenças, o que aconteceu com o número de casos de mortes? Diminuiu. Se a gente falar de obesidade, hoje, em 2026, a gente nunca teve tanto conhecimento científico sobre obesidade. E o que acontece anualmente com o número de pessoas Só obesas? aumenta. Só aumenta. No Brasil, principalmente, né? Somente. Então é algo que me intriga muito. Hoje eu falo, cara, a gente está vendo pesquisa errada. Porque o objetivo da pesquisa é para solucionar um problema. E se a gente não está conseguindo, com essas pesquisas, solucionar esse problema, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí, principalmente nas mulheres, é onde a gente tem os maiores aumentos de obesidade, de hipertensão, de diabetes e de câncer. Isso tudo também, alguns estudos mostram que está atrelado ao nosso ritmo de vida. Isso que você falou, a gente tem que dar conta de tudo. Às custas de quê? É isso aí. O quanto você está disposto a pagar, ou disposta a pagar, por querer dar conta de tudo. Então a gente também precisa passar a repensar o nosso estilo de vida. A gente trabalha muito, é importante trabalhar, é importante ser produtivo. Só que isso tem um preço. E para a mulher 40 a mais, esse preço ele é um pouco mais salgado. Para a mulher, tudo é mais desafiador, infelizmente, né? Porque não tem como ter essa comparação por conta, né, dessa questão hormonal mesmo, mas até a questão da queda da testosterona no homem é lá para os 70 anos, né? Nossa, É a mulher, coitadinha. Hoje em dia, por conta do estilo de vida, as mulheres estão entrando na perimenopausa com esse era 35 um ponto anos. que eu ia destacar. Esse estímulo de vida que a gente está tendo, esse estilo e esse estímulo excessivo
ele tem consequências. Eu sei. Eu já tive cliente que entrou na menopausa com 35 anos. Aí, Então é uma situação muito precoce. sim. Imaginando que essa mulher vai viver pelo menos mais 50, 60 anos, talvez, dentro de um quadro que ela antecipou em virtude de toda essa cobrança. Pensa. Então a gente também tem que pensar nisso. A gente tem que falar em longevidade, e aí qual que é a definição de longevidade? É viver mais e viver com qualidade de vida. Não é apenas aumentar a expectativa de vida. Sim. Hoje a gente tem os índices de doenças crônicas aumentando nas mulheres e elas estão vivendo mais, então elas vão viver mais tempo, mas vão viver mais tempo mais doentes. Será que esse é o caminho? Nossa, A gente pai. precisa pensar Precisa nisso. rever. A gente está indo para um caminho que eu não sei se é o melhor. E não precisa esperar muito, porque os estudos já estão mostrando isso para a gente. Se a gente pega e compara hoje com algumas décadas atrás, a gente vê que a gente evoluiu muito em muitas coisas, mas se perdeu em tantas outras. É uma pena. Mas tem algo também que eu tenho visto, Paulão, que eu acho que você talvez vai concordar comigo também. Tô pensando aqui, até que ponto isso é bom ou não, que é esse aumento da percepção das pessoas de, de melhorar o estilo de vida, né? A gente tem visto um aumento gigante de academias, né? Aqui na nossa cidade, principalmente, tem muita academia nova chegando, muita academia boa e tal. Mas aí entra até num evento que eu estava ontem foi falado sobre isso. Entra num ponto interessante. Até que ponto esses profissionais que estão dentro dessas academias estão aptos para atender toda essa gama de pessoas? A gente tem visto que está melhorando, muitos jovens buscando, né, frequentar academia, quer malhar, quer postar lá no Instagram, o treino está pago, Uhum, quer mostrar que está forte e tal. Ótimo. Né, tem até uma pesquisa que está diminuindo o consumo de bebida alcoólica, diminuiu uhum, muito e aumentou bem a busca por hortifruti, por açougue, né, para comprar alimentos que antes, né, não era tanto. Mas me preocupa essa questão dessas academias lotadas e essa busca exagerada, talvez, não sei se é exagerada, né? Mas essa busca por melhorar o estilo de vida. Mas eu sou muito preocupada hoje com a saúde. Então, tudo eu interrogo, eu pergunto, né? Eu busco conhecimento, eu converso com pessoas, estou fazendo certo, não estou. Tenho um grande apoio da minha endocrinologista, né? Ela manda mensagem para ela, tiro dúvida. Mas eu sei que não é todo mundo que é assim. Então, isso me preocupa um pouco. Não sei se você tem essa mesma sim, visão, tem uma né? Porque está preocupação. crescendo, mas e aí, tá legal? Não tá? Pois é, a gente vive, na verdade, um paradoxo em relação a isso, né? O mercado fitness, ele está surfando uma onda do new lifestyle. Muito sobre influência das Da- influenciadoras. Tá. Então, isso virou um mercado extremamente lucrativo. E as influenciadoras que não são profissionais da Exato, saúde. exato. E aí a gente começa a entrar num outro problema desse paradoxo. Ao mesmo tempo que existe hoje no Brasil inteiro o aumento do número de academias, mas não necessariamente isso está impactando no número de pessoas ativas ou que fazem exercício nesses ambientes. Ainda existe uma parcela muito pequena da população que faz exercício em academia. E Tá. ainda assim, nessas academias de rede, onde existe uma quantidade muito grande de aluno, automaticamente a capacidade ou a qualidade da supervisão desses serviços diminui. Claro. E isso dá brecha para que haja, então, a entrada desses influencers, e muita gente está copiando esse estilo de vida deles, e aí entra no outro lado desse paradoxo, ansiedade e depressão. Ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança na redução do consumo de álcool, na busca por alimentos mais saudáveis, a gente também tem do outro lado o índice de ansiedade e depressão aumentando nessa mesma faixa etária. Por quê? Será que a gente também não está indo para um caminho de uma cobrança que é muito exagerada?
é algo que a gente precisa repensar também. Concordo. E isso é pior ainda nas mulheres. Sempre. Sempre vai ser pior nas mulheres. Sempre. Culturalmente, isso Sempre. tá estrutural, né? Já é uma cobrança estrutural. Em todos os sentidos. Se você vai trabalhar, vão comparar você, o seu resultado, a sua roupa, como é que você tá. Se você vai na academia, você não pode com qualquer roupa. O homem até ainda vai, a mulher não. Não, tem um meme aí na internet que mostra que nos anos 80 ou tantos anos atrás, como que a gente ia para academia? Com um tênis, uma bermudinha e uma camisa de vereador. É um abadá, Um alguma abadá. coisa assim. E hoje em dia, não, você tem que ter Não, aí look. tem que ir Você maquiada. tem que estar, né, com tênis novo, com minha novo look, porque Então, você assim, tem que postar, né? é. Mas aí. Ô, gente, não é uma crítica Não, construtiva, é vamos algo para dizer se assim, pensar, para se porque eu posto refletir. também, eu Não, e gosto de tem, porque postar. isso tem um impacto sobre aquilo que a gente falou, vida real. Vida real. Olha, eu tô aqui, tô me cuidando. Tô Você que está fazendo, passando pela mesma fase que eu tô estou passando, fazendo. vá lá também, faça. Isso, Poste lá que você fez. Isso vai ajudar alguém que está ali desmotivada. Isso é sim. legal. Esse movimento, ele é legal. E eu sempre coloco também até o que que aconteceu. Tipo assim, ó, hoje não foi tão fácil, mas eu fui, né? Exato. Eu passo por alguns dias que eu tenho tonteira na academia, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, da tonteira que a mulher tem nessa fase. Então, Uhum. dependendo do exercício que eu vou fazer, às vezes dá, eu já sei, faço o exercício, eu termino, eu espero um pouquinho, depois eu levanto, espero um pouquinho, tá tudo bem. A Exato. gente passa os perrengues, mas eu tô lá, tô Exato, fazendo. a gente volta a falar, constância. Mas aí não tem que ser no pain, no gain todos os dias. Exatamente, Nossa, exatamente. hoje eu peguei o maior peso, amanhã eu tenho que pegar Não mais. tem Não, mais não essa é esse o comparação. objetivo. Sim, sim. E aí eu volto a falar, não se compare. Siga a sua jornada, siga inspirando outras mulheres É isso, a se cuidarem, a se acolherem. é isso. Mas não estimulem a comparação. Isso é terrível, naturalmente já para a mulher. Sim. E quando você vai para o Instagram, o que existe hoje é essa competição. E uma competição totalmente desnecessária, porque a gente sabe que o que está ali não é verdade, Exato, exato. né? Que a gente até comentou, até num outro episódio, que a gente vê que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente não sabe, né, se o que que se passa na casa do vizinho, né, Uhum. para que aquela grama seja mais verde. Hoje a gente vê as influenciadoras, a gente sabe que pelo acesso que elas têm, às vezes nem tanto pelo dinheiro, mas pelo acesso que elas têm, tem procedimento estético. E não assumem. O que me deixa muito Você chateado falou é algo isso. bom. É a influencer que vai lá para a internet fazer seu trabalho e ganhar dinheiro às custas dessa falsidade. Isso me incomoda Eu muito. imagino. Isso me incomoda demais. Porque você vê lá uma mulher que está hormonizada, com uma testosterona de 1000, até brinco com a blogueira fitness com texto natural de 1000, lá com corpo seco, volumoso, com lipoaspiração, com preenchimento aqui e Isso ali. aí. E ela vende para você que é o protocolo dela que fez aquilo Ah, ali. isso é muito Então perigoso, isso me né? deixa muito chateado, muito chateado. É. Porque você está num momento de fragilidade, isso também passa pelos homens, mas Numa escala numa menor, escala né? menor ou numa magnitude menor, e aí você está se sentindo mal, cara. Você, nessas variações hormonais, tem dia que você quer ficar em casa escondida. Total. Aí você abre essa merda, cara, e você olha assim a mulher lá, linda, que não tá na mesma situação que a Sim. sua. E aí o que que acontece? Ao invés disso te motivar, isso te Te deprime mais. deprime. Fala, Te nossa, isso aqui deprime para mim não mais. é, isso não é para mim. É, E aí você acaba se afastando daquela situação, que sim. é uma necessidade sua de proteção, cara. Então não vou, então já que eu não vou ficar assim, eu vou comer isso, vou fazer aquilo, não quero É, saber de mais nada e vai exato. abandonando. É, Então volto a falar a importância desse momento aqui para que essa informação chegue até outras mulheres, até outros profissionais, para que sejam mais acolhedores. com certeza. Com certeza, porque esse grau de cobrança, né, tanto da própria pessoa quanto dos profissionais, machuca a gente, destrói a gente, Uhum, né? Destrói e é isso tudo que você está falando. A gente não está mais numa fase, numa era de
de achar que a internet é a salvadora ali da sua vida, né? Pelo contrário, como você falou, a blogueira tá lá, ela tá hormonizada, ela tá com harmonização facial. Eu não sou contra nada, Não, Paulão. também não sou, Eu não não. sou contra nada, porque eu acho que quando a coisa vem como um complemento do seu estilo de vida, aí legal, porque você já come bem, você já faz o seu treino todo dia, você se cuida, aí beleza, você faz o que você achar que deve fazer para complementar. Sim, e o processo de autocuidado passa É por esse, né? isso. Você quer ficar mais Exato. bonita, E se né? isso vai fazer você se sentir mais bonita, tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que, Ex- desde que né, o resto venha, né? Não, as pessoas querem o atalho, querem o caminho Uhum. mais fácil, querem ser emagrecidas e não emagrecer e não tirar. Falo isso em todo episódio, não tirar a bunda da cadeira para fazer o que tem que ser feito. É desafiador? É. Tem dia que você não tá afim, tem dia que você não quer. Eu tive uma fase até eu descobrir que eu estava na perimenopausa, que eu não conseguia. E eu falei, ok, não consigo. E isso quase virou algo. Eu quase entrei na depressão. Faltou pouco. Assim, eu procurei ajuda rápido. Eu me observei rápido, eu procurei ajuda rápido, fiz os exames e tudo mais. Mas faltou muito pouco de eu chutar o balde e falar, eu não quero mais. Uhum. E num pequeno não lembro o tempo certo, que eu sou péssima de data e tudo, mas num pequeno espaço de tempo, num tempo curto, eu reganhei 8 quilos. E aí, né, você vê tudo isso, né, eu acho assim, né, eu tenho uma consciência boa, mas é aquilo que você está falando, e quem não tem? Né? E quem realmente vê isso como algo, então também não vou, igual você falou, então eu vou comer mesmo e não é bem por aí, né? Eu acho que a internet vem para ajudar, como você falou também, ela vem para complicar um pouquinho as Atrapalha coisas. bastante em muitos Atrapalha aspectos, bastante. sim. E aí, quando você traz esse relato seu, é o que muitas mulheres vivem A hoje. maioria E escondem isso. esconde isso. Muito por vergonha, por conta da cobrança. E aí vai lá, vê na situação da influencer lá oferecendo um atalho, ela cai nesse atalho. E existem consequências para isso. Ou vem lá hoje, em relação ao ganho de peso, o uso indiscriminado das canetas anti-obesidade, e aí Sim, entra nisso. E aí, sim, quando a gente tem o uso dessas canetas de uma maneira inadequada sim. para essa mulher que está nessa fase, a gente tem prejuízos muito maiores do que se fosse usado, por exemplo, numa situação de 30 anos. É algo que também a gente precisa pensar, porque existem estratégias, ela pode usar, deve usar quando tem indicação, É, quando tem acompanhamento. sim, O treino tem que estar muito bem casado, a dieta tem que estar muito bem casada. sim. Aquilo que eu falei da Red S, muitas mulheres estão desenvolvendo isso por conta do uso de caneta. Porque basicamente o que que é isso? É você fazer uma ingestão de calorias abaixo daquilo que Que você você precisaria precisa. para viver. Não Uau. é do que você gasta no dia. Justamente porque faz sem o acompanhamento Exato, médico, faz o uso indiscriminado, né? exato. Aí vem perda de massa muscular mais acentuada, já está no momento de perda de massa muscular, isso é potencializado. As infecções urinárias aumentam muito, Uau. a perda da capacidade física aumenta demais. E quando ela suspende o uso dessa caneta, Já era. já era. E Ela não mudou não o mudou o estilo que de vida, precisava mudar, que que é é o lá do estilo de início, o vida. estilo de vida. Então, o uso dessas canetas, eles são extremamente importantes, mas desde que seja feito um processo de mudança de estilo de vida. Eu falo que no tratamento da obesidade, ele começa não pela nutrição, não pela parte de exercício, ou até mesmo pelo uso dessas canetas. Ele deveria começar pelo tratamento psicológico. Com toda certeza, eu concordo plenamente. Parte comportamental, né? Exato. Senão não tem resultado. Vai ter reganho de peso, Sim. vai acontecer uma série de adaptações fisiológicas, hormonais, metabólicas que vão piorar o estado fisiológico dessa mulher. Então é necessário ter muito cuidado mesmo, assim. É. Por isso eu volto a dizer, gente, encaminhe esse podcast
para a galera, porque o assunto hoje foi assim de extrema importância, de extrema relevância, que o professor Paulão disponibilizou do tempo dele para estar aqui com a gente. Olha quanta coisa a gente falou, que muitas pessoas precisam desse alerta, precisam desse empurrãozinho, porque a gente sabe que os dias de hoje são desafiadores, todo mundo aí está na correria, precisa trabalhar, mas também precisa se cuidar. Principalmente nós mulheres, que eu ouso dizer, né, Paulão, 35 mais, nem 40 mais, Uhum. né? Até falei isso no último podcast também, que a ideia é também atingir as mulheres mais novas. Eu falo até meninas, porque, né, são mais novas que eu. Mas as mulheres de 35 mais, se já tem essa percepção de mudança de estilo de vida, de se cuidar, de ir ao médico, de fazer os exames hormonais, ela já pode amenizar os sintomas da perimenopausa, ela já pode iniciar, tendo indicação, uma reposição hormonal, que hoje em dia não é mais algo. Não é status, né? Pelo contrário, é necessidade, né, fisiológica por conta dessa perda. Gente, só nós que estamos, né, vivendo a perimenopausa que sabemos o quanto essa perda do estrogênio mexe com a gente, o quanto de mudanças ele traz, e hoje, se eu não me engano, são 133 sintomas associados à menopausa, cada dia se descobre mais um, Uhum. cada dia se descobre mais sintomas, né, porque os estudos estão aumentando, né, cada vez mais. A gente ainda precisa melhorar muito, mas a ideia do podcast é trazer esse conhecimento, essa educação, o que a gente está precisando hoje, de pessoas que falem abertamente, verdadeiramente, não escondendo, como a gente falou aqui, né? Porque a vida real, ela é desafiadora para todo mundo, ela é dura, nem sempre a mulher tem acesso às coisas, mas ela assistir um podcast como esse já pode trazer uma luz. Opa, peraí, eu acho que eu preciso melhorar isso, né? Eu acho que eu preciso procurar um nutricionista, ou procurar um endocrinologista, ou procurar um ginecologista. Eu preciso melhorar. Então, esse alerta é para todo mundo, não só para as mulheres, para os homens também, tá ali na retaguarda, apoiando essa mulher. Não tem jeito. Toda pessoa que nasceu com o ovário vai entrar na menopausa. Só existe uma forma, mas acho que não é a melhor Não forma. é a melhor forma. O Paulão falou algo perfeito. Se eu estou entrando na menopausa, é sinal de felicidade. Eu estou Isso, viva, sabe? Eu estou exatamente. viva. Eu ainda estou saudável. Eu posso ficar mais saudável ainda. Eu posso viver melhor. É uma fase que eu sempre falo: os 40 anos pode ser a melhor fase de suas vidas. Você pode começar a reescrever uma nova história. Isso não é, como se diz, é, não é, como é que a gente fala? Clichê. Clichê, essa palavra. Não é clichê, é algo real, porque só a gente que vive na pele sabe o quanto altos e baixos a gente tem. Se a gente não tiver essa consciência de que a coisa precisa de um olhar mais criterioso, a gente de fato passa por essa fase, vou falar no popular, uma merda. Vou falar no popular. Mas, hoje em dia, nós temos aí o acesso à informação, né? Muito obrigada, Paulão. Paulão, assim, esclareceu muita coisa para gente. E é muito interessante ver que tem profissionais assim como você que estão olhando para isso. Porque até 2030, se eu não me engano, até 2030, eu sou péssima de gravar, mas até 2030 nós vamos ter a grande maioria da população na menopausa. Uhum. Tá caminhando Está para isso. caminhando para isso. Então, quer dizer, a maioria das mulheres vão estar na menopausa. Imagina o mundo com essa mulherada toda estressada, Nossa, como diria o Freud, histéricas, né? histéricas. Mas assim, é um pedido de atenção, é até um pedido de, não é nem de socorro, porque hoje a gente tem informação, a gente pode melhorar isso. Mas é um alerta mesmo, gente. A população está ficando cada dia mais, entrando na menopausa cada dia mais. Então, assim, o quanto antes a gente puder dar atenção para isso, se observar, o que eu sempre falo aqui, o autocuidado, ele vai muito além de passar um creminho no rosto e de fazer skincare. Ele vai muito além disso.
Ele vai, o corpo da gente fala o tempo todo, então o corpo está dando sinais aí. Ou é um cansaço, ou é uma insônia, ou é um esquecimentozinho, ou é um desânimo. Então fica de olho, porque é natural a gente entrar nessa fase e é o que eu falei, é um momento de felicidade, porque se você chegou na menopausa, você está viva, você está saudável e você pode passar por essa fase de uma forma muito melhor e viver isso de uma maneira mais leve, né? Que antigamente as mulheres, infelizmente, foram privadas disso até por conta da reposição hormonal, que Uhum. foi taxada como causadora de câncer, e a gente descobriu agora que isso realmente não existe, né? Já tem um tempinho que muitos médicos sabem, mas o FDA falou isso, acho que algumas semanas Aham. atrás, né? Que é o órgão que fiscaliza as medicações, tirou a tarja preta, né? Dos hormônios, para que as mulheres possam ter essa consciência de que, obviamente, Exato, eu ia falar isso. com orientação médica, você pode fazer uso do que a gente tem de bom hoje, que é esse avanço da medicina, que é esse avanço da tecnologia, mas também sabendo o profissional que você vai, né, Paulão? Sim, tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje a gente tem no mercado, e também com base na ciência, uma série de indicações, mas acima de tudo, a individualização. Existem Perfeito, situações que vai usar um medicamento X e o outro Y. perfeito. Então é necessário que você tenha um acompanhamento profissional. Isso é o mais importante. E que esse tratamento seja individualizado, que não se repita o que acontecia na adolescência das mulheres, que o uso da pílula anticoncepcional era assim: amiga, toma essa aqui porque eu comecei a tomar e ela me fez bem, ajudou na Sim, menstruação, nas cólicas. Não é assim que funciona. Nem com com os cer anticoncepcionais deveria funcionar assim. com E com certeza. a reposição hormonal não deve ser diferente, tá? E aí, para que a gente. Porque eu posso deixar uma mensagem Eu final aqui. quero isso. É, você, mulher, que está passando por essa fase, que está entrando nessa fase, o primeiro passo é acolha-se. Tenha paciência com você, aceite o processo e não se cobre. Esse processo ele não precisa ser duro, não precisa ser rígido, ele pode ser leve. Tem como ser leve. Não Perfeito. precisa ser sofrido, não precisa se auto-sacrificar, não entre nessa. Tem uma vida muito longa e que pode ser muito boa desse Concordo. período para frente. Talvez até a melhor fase, né? A Sim, gente discutiu algumas coisas aqui, talvez sim, agora você entre numa nova fase e numa nova vida. Então não se cobre tanto. Tenha paciência e procure bons profissionais. Isso é perfeito. importante, tá? Deixar essa mensagem. E também entregar a você os 2 livros que eu Ah, tive a honra mentira! de escrever. Mentira! Esse aqui, especificamente voltado para as mulheres, Ah, que tá? legal! Hormonal Foi Training escrito para juntamente mulheres. com o meu Dá amigo. para filmar, meninos? Se fizer assim, dá para colocar? Olha só, Escrevi esse livro juntamente com um grande amigo meu, o professor Santiago Paes, que Santiago. Olha, a é gente tem. psicólogo, nutricionista e também formado Ah, em educação física. muito Tem obrigada. muita coisa sobre a fisiologia das mulheres, como é que Nossa, acontece o ciclo perfeito. menstrual, como é que a gente ajusta, como é que a gente pensa no treinamento para as mulheres. Sim, Esse outro aqui eu escrevi sozinho, que é sobre o diabetes nossa, e como que o perfeito. exercício físico ele é utilizado como um remédio para o tratamento. Diabetes mellitus, olha aí. E é uma condição muito comum em mulheres, principalmente depois da menopausa, as taxas, a incidência Sim, aumenta. eu eu tive resistência insulínica. É comum. E eh, a pré-diabetes, né? Eu Uhum. entrei nesse processo de mudança de estilo de vida já pré-diabética. E aí a gente fez um levantamento dos meus exames de sangue, a insulina ela só subia, É. ela não abaixava. E aí o exercício físico, juntamente com a É alimentação, isso são aí. fundamentais para Aí isso. estamos aqui de olho, né, nessa condição para não entrar realmente na diabetes, né? Exato.
Então, nossa, muito obrigada. Fiquei feliz que eu Que ganhei bom, seus eu fico livros. Fiquei feliz. muito feliz, muito obrigada. Paulão, eu não tenho palavras para agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por você ter, né, conseguido, né, encaixar aí um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Foi enriquecedora demais o nosso bate-papo e queria muito que todos os profissionais tivessem essa consciência e buscassem esse conhecimento, né, de tratar essa mulher de uma forma diferenciada, porque é uma fase barra, É. é barra. E volto a falar, não precisa ser Não pesado, pode precisa, ser leve. não Então, precisa, não precisa. eu espero que nesse instante que a gente passou aqui, eu possa ter deixado alguma contribuição para Toda que certeza. vocês, mulheres 40 a mais, possam ter a vida que vocês merecem, a vida que vocês tanto Obrigada. desejam. E dentro dessa minha jornada, eu acho que se eu deixar uma pedrinha aqui, eu já me Nossa, com sinto toda extremamente certeza. realizado. Nossa, muito obrigada, assim, contribuiu demais, demais. Superou as minhas expectativas Que bom. para a nossa conversa. Você falou que, né, no início que tinha uma grande responsabilidade, mas você tem domínio sobre o assunto, né? Você tem total conhecimento. E como é importante a gente ter pessoas que têm essa visão, né? Você viu que a nossa conversa fluiu aqui naturalmente e como é bom a gente saber que existem profissionais como você. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada pelos livros, eu amei. Mais uma vez eu digo, galerinha, siga, como é que é? Se inscreva no nosso canal. é, Siga aí também o Dr. Paulão nas redes sociais, que ele também traz conteúdos muito bons sobre o estilo de vida que a gente está falando aqui. E eu sempre falo, a menopausa é inevitável, mas sofrer com ela não, né? Então, depois dos 40, gente, não é o fim. Eu sempre falo, é o começo de uma nova história, mas hoje eu vou, com tudo que a gente conversou aqui, eu vou dizer que os 40 anos não é o fim, é o começo de uma nova consciência, Perfeito, excelente. sabe? É o começo de uma nova consciência, porque isso precisa mudar. A gente vem buscando isso através, né, desses diálogos. Então, é isso, é pensar que nós temos a faca e o queijo na mão, né? Uhum. Nós estamos na era do conhecimento, então vamos aproveitar e usar isso da melhor forma possível. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente até o final e até o próximo episódio.